Bom, senhores, vamos falar agora das teias alimentares. A teia alimentar ela é um conjunto de cadeias alimentares que estão interconectadas uma à outra e são normalmente representadas por um diagrama, né, das relações entre diversos organismos. Nessa teia surge um organismo que nós chamamos de onívoro. O que é esse onívoro? O onívoro, ele é aquele animal, aquele organismo que se alimenta tanto de vegetais quanto de carne. No caso nosso, nós numa cadeia alimentar fazemos o papel de onívoro, que nós comemos tanto verduras, frutas, legumes, quanto nós comemos também carne de frango, de boi, de porco, de boi, enfim, tá? Então, numa teia alimentar existem os organismos onívoros, certo? Muito bem. E o que acontece com a questão dos consumidores nesse caso? Como que eu vou colocar cada um no seu lugar? É muito simples. É só vocês imaginarem cada cadeia alimentar separada daquela teia, que aí você então consegue fazer exatamente isso aqui numa cadeia, numa teia alimentar. Então são várias cadeias alimentares iguais a essa juntas. Então a forma de você encontrar produtor, consumidor primário é a mesma, só que você tem que ir seguindo uma única seta, numa única direção, tá? Muito bem, e quanto ao fluxo de energia nas cadeias e nas teias alimentares? Tá? O fluxo, ele aumenta, né? A quantidade de energia vai aumentando, na verdade ela vai diminuindo, né? Quanto a energia disponível, ela vai diminuindo, porque tem muita energia lá no produtor. Quando vai para o consumidor de primeira ordem, a energia já diminui, e quando ela chega lá no último consumidor, ela já está bem menor, tá? Então, assim, a tendência do fluxo de energia, ele é o quê? Ele vai do maior para o menor. Então, ele vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar, certo? E o que é quando a gente fala em desequilíbrio ecológico? O que é esse desequilíbrio ecológico? O desequilíbrio ecológico, ele acontece, por exemplo, ali, ó, nesse exemplo ali que eu dei. Se não, vamos supor lá que numa fazenda começou então a surgir muitas cobras. O que vai acontecer com essas cobras? Normalmente as pessoas fazem o quê? Matam as cobras. Mas isso é muito ruim, porque se eu mato essa cobra, eu vou estar causando um desequilíbrio ecológico. Ou seja, se não tem essa cobra, o número de roedores vai aumentar. Se o número de roedores aumenta, o que vai acontecer com a planta? Vai diminuir também. Porque o que acontece? Muitos roedores acabam com a plantação. E o que vai acontecer com o gavião? O gavião vai morrer de fome, porque ele não tem a cobra para ele se alimentar. Então eu estou causando um desequilíbrio. Por que isso aí? Mas então ele come outro. Sim, ele pode invadir um outro tipo de cadeia alimentar. E com isso ele pode estar causando também nessa outra cadeia alimentar o desequilíbrio. Por quê? Porque não tem na cadeia original dele, ele vai para outra, então vai causar desequilíbrio. Então tudo na natureza é tudo equilibrado. Tadinha da cobra, do gavião que come, da cobra que o gavião comeu, ou do rato que a cobra comeu. Não, gente, isso faz parte da natureza, tá? Faz parte da natureza, é natural ocorrer a cadeia alimentar. Um animal se alimenta de outro, que se alimenta de outro e sucessivamente, tá? Então não devemos causar nenhum desequilíbrio ecológico, tá? Porque então nós vamos estar causando um grande problema para a natureza. Quanto à questão da biomassa, quando eu tenho
Essas pirâmides alimentares, por exemplo, elas são pirâmides chamadas pirâmides de biomassa. No caso, temos a pirâmide direita e a pirâmide invertida. A direita é, por exemplo, quando eu tenho lá um boi que come alfafa e o homem que vai comer a carne do boi. Isso aí, então, eu tenho uma pirâmide direita, onde a quantidade de alimento vai diminuindo. Vai do maior, que tem maior quantidade de biomassa, são as plantas, que vai servir de alimento para o boi, então já diminui um pouco. E quando esse boi serve de alimento para o ser humano, diminui mais ainda a questão da biomassa. E a invertida, nós temos, por exemplo, o fitoplâncton e o zooplâncton. O fitoplâncton, ele tem uma pequena quantidade de biomassa, mas quando vai para o zooplâncton ele tem uma grande quantidade de biomassa, tá? Então essa é a chamada pirâmide invertida. Muito bom. Deixa eu ver o que mais. Agora quanto a... deixa eu ver aqui. Pessoal, quando a gente fala de contaminação de água, por exemplo, mercúrio, né? Contaminado por mercúrio, por chumbo, cádmio, enfim. Quando há uma contaminação na água, aí fala assim, não, foi na água, beleza, vai chegar em nós não? Vai chegar em nós. Por quê? Porque se você, por exemplo, se alimentou ali de um peixe que estava dentro dessa água, o que aconteceu? Esse peixe, ele também foi contaminado pelo sedimento ali que caiu naquela água. Então não é tão simples assim, tá? Então, tanto as plantas vão ser contaminadas, os peixes vão ser contaminados e também o ser humano se alimentar por um desses seres vivos aí presentes. Ou seja, uma planta, ou seja, um peixe, ou até mesmo quem gosta de uma carninha de jacaré, que não é o meu caso, eu não gosto de carne de jacaré, mas no caso o jacaré, como ele tá ali naquela água e também ele consome peixes, ele também está sendo contaminado. E aí então vai chegar no ser humano uma quantidade muito alta de cádmio, de chumbo ou de mercúrio. Por quê? Porque no caso da contaminação por metais pesados, esses metais eles vão se aglomerando. Então na planta, por exemplo, então quando eu tenho, por exemplo, um sedimento caiu ali naquela água, caiu ali 0,067 miligramas por quilo. Ok, pequeno, né? Sim, pequeno. Porém, quando ele vai para o corpo, por exemplo, de uma planta, ele já aumenta para 0,03. Quando vai para o predador, que é um peixe, ou outros predadores, enfim, ele já vai para 1,3 microgramas para cada quilo. Quando chega no jacaré, por exemplo, foi já para 1,9 microgramas por quilo. Quando chega no ser humano, já está muito maior. Então, a contaminação existe, tá? Então, tenhamos muito cuidado com a questão dos elementos pesados, metais pesados, tá? Muito bem, senhores, e por hoje é só. Segue em anexo aí as tarefinhas relacionadas às cadeias e teias alimentares. No demais, um grande abraço. Já tô com saudade de vocês. E hashtag fique em casa, certo? Beijo, tchau, tchau.